Fala pessoal, estamos chegando com mais um podcast Vai Além, o nosso encontro semanal de todas as terças-feiras, sempre com um bate-papo muito especial e um convidado muito importante para a gente hoje, um homem que tem uma história bem interessante para contar, vai falar sobre superação. Eu não sei se dá para falar que ele veio do interior do Goiás, porque para mim Goiás fica no interior do Brasil, mas eu quero ter esse entendimento também. Ele que nasceu em Anápolis, é o nosso querido amigo, pastor da Vila Mariana, pastor Isaías Sardinha. Nós conhecemos a história do pastor, mas eu quero conhecer o homem Isaías Sardinha. Saber do pastor Isaías como ele chegou até esse chamado, como ele foi chamado por Deus para ser um pastor, como que foi essa história, como que vem sendo liderar uma igreja, como é a igreja da Vila Mariana. O pastor Isaías também tem um outro ramo de atividade que lida com tecnologia, tem empresa aqui no Brasil, tem empresa na Alemanha, e essa empresa da Alemanha ajuda a muitos ministérios da videira na Alemanha também. Então o bate-papo vai ser bem bacana, eu convido você, porque tem presença de Deus, tem superação e tem também o ir além da superação. O pastor Isaías Sardinha, é uma alegria tê-lo com a gente aqui. Obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Estamos aí, muitas histórias. Vamos lá. Vamos embora. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero convidar você que faz uso de produto manipulado a entrar em contato com a farmácia de manipulação Pradel. Presta atenção, gente, a Pradel está no mercado desde 1977. Você que faz uso de manipulado aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a Pradel. Como é que faz para eu fazer um orçamento com a Pradel? Você pode me perguntar isso, né? Você que tem a receita, você tira a foto da sua receita e manda pelo WhatsApp, por esse número que está na tela aqui, ó. 11 98863 7547. 11 98863 7547. Você envia a sua receita via WhatsApp para a Pradel. A Pradel vai fazer o orçamento para você. Eles devolvem para você esse orçamento. Aprovado por você esse orçamento, eles entregam na sua casa, aqui em São Paulo, em 2 dias úteis, tá? Ou até no dia seguinte. E, gente, bom preço, boa qualidade e excelente atendimento. Eu faço os meus manipulados com a Pradel. Além de manipulados, tem também whey protein, tem creatina. É uma farmácia que está no mercado desde 1977. Para uma empresa, para um comércio hoje, permanecer há tanto tempo no mercado, é porque tem que ter credibilidade, bom atendimento e qualidade nos produtos. Entre em contato com a Pradel. Mais uma vez, o WhatsApp da Pradel é o 11 98863 7547. Lá com meu amigo Pedro, tá bom? Farmácia de manipulação Pradel. Fique ligado, essa é da boa. Pastor Isaías, bacana tê-lo com a gente aqui. Eu sei que o senhor é um homem muito compromissado e muito atarefado aí, mas é bacana a gente poder contar a sua história para as pessoas. E eu sei que são histórias que realmente vão impactar a vida de pessoas aí, a vida dos nossos amigos que acompanham o nosso podcast Vai Além. Começando do início, pastor, do seu nascimento. O senhor nasceu, dá para falar que é interior de Goiás? É interior do interior, né? Porque tem a capital, então a gente fala Goiânia, Anápolis... Goiânia já é interior. É interior. Sim, para São Paulo é interior. E lá é interior de Goiânia. Né? Interior de Goiânia, né? É como aqui a gente está em São Paulo, você vai para Campinas, já é interior do estado. Então a gente colocando ali como Goiânia, Anápolis é interior ali do estado de Goiás. Anápolis tem uma base aérea? Sim. Acho que é a segunda cidade do estado hoje, né? Tem boas cidades em Goiás, que é Rio Verde, Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, e Anápolis, mas não deixa de ser o interior que está um pouco mais distante do interior. Eu tenho um pensamento, não sei se eu estou errado, pastor, até me corrige. Aqui no estado de São Paulo nós temos grandes indústrias. Sim. Em Goiás, eu percebo, e eu entendo um pouco do agro, por causa da nossa família no interior, o agro é muito forte. Lá em Goiás. Então eu creio que em Goiás, que é um estado muito rico, ele é muito rico, mas a riqueza está na mão de menos pessoas do que aqui no estado de São Paulo, né? Provável. É mais concentrado, né? Sim. Então a gente percebe que é um estado onde nós temos muitos trabalhadores e o índice de pessoas que têm dinheiro, bom, isso é a nível Brasil também, a gente não tem como colocar. E como é que foi a sua infância lá em Anápolis, pastor Isaías? Eu nasci... Uma família humilde. Na cidade de Anápolis, mas eu morava na fazenda. Na roça? Literalmente na roça. Morava com os meus avós na roça. Minha mãe foi muito cedo trabalhar.
Meus pais, ao se casarem, depois de 1 ano, eles se separaram. Moravam já na fazenda. E aí minha mãe foi trabalhar na cidade e eu fiquei morando com os meus pais, meus avós na roça. Na roça. E permaneci até os 6 anos na fazenda. E depois disso, aí meus pais voltaram. E aí eu fui morar com eles de novo na cidade. Então o senhor começou a estudar após os 6 anos na cidade? Após os 6 anos, E aí foi para a cidade lá, mas na roça eu brincava. Assim. Subia nas árvores, caía do galho lá, porque a gente vê um pastor, a gente fala, esse pastor ele não teve infância não, ele já nasceu já pregando, né? Mas não é assim, né, pastor? Eu brinquei de pique-pega em cima do pé de manga. Então, assim, era uma corrida em cima de árvores, né? Então, é uma criança como outra qualquer. E pastor, de repente esse chamado pastoral, esse chamado com Deus, como é que foi? Foi em Anápolis ainda isso? Olha, durante muitos anos da minha vida, eu tive convicção que não seria pastor. Os seus pais são cristãos? São cristãos. Seus avós também não? A minha avó sempre foi, desde que eu me lembro por gente, né? Eu nasci com ela já era cristã, mas o meu avô não. O meu avô, por parte da minha mãe, aliás, por parte dos dois, as avós eram cristãs e os avós não. Entendi. Meu avô morreu aos 80 anos, ele se converteu basicamente com 78 anos. Esse foi o trabalhador da última hora. Foi, literalmente. Ele teve uma vida muito complicada, mas aos 78 anos converteu, 2 anos depois ele faleceu. Mas os meus pais sempre foram cristãos. Eles se separaram, não conseguiram ter uma boa convivência, né? Se separaram, mas com 12 anos eu tive a minha experiência com Deus. O cristão daquela época é diferente do cristão de hoje ou não, pastor? Tem algum nível de diferença. Porque a grande questão hoje é o acesso à informação, né? O acesso à informação naquela época era muito difícil, assim como em todas as áreas da vida. Né? Hoje, você mora em São Paulo e escuta uma pregação de um pastor que mora nos Estados Unidos, em Goiânia, do pastor Aloysio. Eu escuto o pastor Aloysio toda semana. E o pastor Aloysio mora em Goiânia. Então, assim, o acesso à informação, ele é muito mais fácil hoje. Naquela época, pessoas... E o acesso aos pastores também são mais fáceis? Hoje tem muito mais pastores que naquela época. Porque eu me recordo quando a gente era pequeno, eu veio de uma família italiana. E italiano, ele... Teoricamente, os antigos, eles já vinham de um berço católico. Sim. E você na igreja católica, o padre ele pregava a missa, ele fazia a missa de costas para a população, em latim ainda. Eu cheguei a ver isso daí, entendeu? Não entendia nada e nem via a cara do padre. Mas assim, e aí, o senhor já de infância, já tendo contato com os pais sendo cristãos, tinha algum interesse, pastor? Sentia alguma coisa no coração? Falar, poxa, quando eu crescer, eu quero ser cristão, eu vou estar nesse caminho. Como foi isso daí? Olha, tudo começou porque quando criança, meus pais me levaram para a igreja. E quando você é criança, você vai onde os pais levam. Mas a minha decisão pessoal para ir por mim mesmo foi aos 12 anos. Porque até os 12... minha mãe me levou. Quando chegou ali nos 10, 11, eu já resistia em não ir. Só ia porque ela falava, você vai, pronto, e acabou. Mas quando eu tive a experiência com Deus, aí minha mãe nunca mais precisou de me mandar ir para a igreja. Mas então aquele provérbio é válido, né? Ensina os seus filhos o caminho do Senhor e eles jamais se afastarão. Isso tem muito a ver com a criação dos seus pais de terem te levado para a igreja. Sim, com certeza absoluta. Até os 12 eu não tinha tido uma experiência, mas foi na igreja que eu tive a experiência. E como é que foi essa experiência, pastor Isaías? Ela foi relativamente simples, mas mudou muito por dentro. Eu tinha um amigo e ele me levou no pastor dele. Assim, eu estava na igreja, mas ainda não tinha tido a experiência. Aí eu tinha um amigo que me levou em outra igreja, na igreja presbiteriana. E lá, o pastor da igreja presbiteriana me mostrou na Bíblia qual que era o princípio para a salvação, que eu ainda não tinha entendido. Quem crer e confessar Jesus como Senhor vai ser salvo. E você tem Romanos 10, 9, se não me engano, né? Exatamente. Eu fiz uma oração muito simples, muito assim... Mas foi impactado naquele momento, pastor Isaías? Foi porque mudou por dentro.
Nasci de novo naquele momento. E aí eu me lembro que naquele dia eu cheguei em casa, porque eu já estava começando a fazer umas artes, sabe? Molecada. E aí já tinha feito coisas que não devia, né? Assim, reclamação demais na escola. Fui bombei de ano. Então minha mãe estava muito preocupada. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, naqueles dias, falei, mãe, eu estou pronto para morrer. Ela falou assim, sério? Você aprontou? Ela achou que eu tinha brigado, alguém tinha jurado de me matar, alguma coisa assim. Eu falei, não, agora eu estou em paz. Que coisa, hein? Por quê? Por que eu falei, agora eu estou pronto para morrer? Porque tinha um medo horroroso da morte. A hora que eu ia dormir, era um parto. Eu queria dormir logo. Porque eu ficava pensando, e se eu não acordar amanhã? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Qual que é o meu propósito nesse mundo? Por que eu estou aqui? Então isso me perturbava a alma. Quando eu tive a experiência de salvação, aquilo me zerou a conta. Com 12 anos de idade. 12 anos. Agora, eu tenho uma pergunta que me veio à mente. Deus, ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio e o fim. Ele é o que sabe do começo ao fim como vão ser as coisas. Eu ouvi dizer que quem é marcado por Deus para ter um chamado aqui na terra, para ser um pastor, para ser um apóstolo, um homem que vai impactar uma geração, recebendo a autoridade do Espírito Santo para poder ser o embaixador do reino aqui na terra, que o inimigo sabe disso. Que o inimigo, ele tem, assim como o inimigo acompanhou Jesus Cristo na vida aqui. Então, isso é verdade, pastor? Existe essa diferenciação? Ele fala, aquele cara tem algo, a gente precisa atacar ele, precisa ir na vida dele e tentar fazer com que ele se espatife por aí. Isso é algo que eu imagino que o diabo sabe. Mas tem outra coisa que a Bíblia fala que é certeza. Porque isso aí a gente imagina. Mas tem algo que a Bíblia diz que é certeza. Que o anjo do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Tem outra passagem que diz sobre os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores destinados, enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então o inimigo, ele vê isso daí. O anjo vê primeiro. Não, o anjo vê, mas o inimigo vê que o anjo está rodeando essa pessoa, está guardando essa pessoa. Então, porque o mundo espiritual, ele é real. Se o anjo guardar, acabou. Entendi. Inclusive assim, você vai ouvir vários testemunhos de pessoas que tiveram experiência com Jesus, que não morreram antes porque foi guardado. Porque o anjo é um espírito ministrador enviado a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, o que dá a entender é que esses que hão de herdar a salvação, ainda num tempo de trevas, num tempo de ignorância, num tempo de pecado, são guardados da morte. Tem um anjo que livra eles da morte para que eles não morram, porque eles estão reservados para... Olha, pastor, se eu estou a serviço do reino, não sei, mas que o meu anjo trabalha comigo, ele tem bastante, viu, mano? Que até sem vida eu cheguei no hospital quando era criança, cara. Que coisa, né? O pastor que me discipulou, que andou comigo assim que eu tive a experiência com Jesus, teve um pastor... Da presbiteriana. A experiência foi na presbiteriana, depois o senhor voltou da Assembleia. Da Assembleia. Aí o pastor que me acompanhou na Assembleia, ele contava várias experiências. Ele era caminhoneiro. Aí um dia, ele conta que um dia ele dormiu no volante, estava muito cansado, e dormiu no volante e tinha uma ponte, ele ia cair dentro do rio, porque o caminhão estava embicando para a ponte. E quando ele ia cair, ele ouviu um grito. Alguém gritou ele, o nome dele. E na hora ele acordou assim e pegou o caminhão, jogou o caminhão de volta, e o caminhão foi tomba, não tomba, tomba, não tomba, tomba, não tomba. Aprumou e foi embora. Ou seja, quem é que chamou ele? Ele era ímpio, não conhecia Jesus, promíscuo, adúltero, estava no pecado, mas tinha alguém acampando, enviado para guardar ele da morte. Amém. Interessante isso. O senhor recebeu esse chamado? Recebeu esse chamado não, o senhor teve essa experiência com Deus aos 12 anos de idade. Eu quero fazer um gap, pastor. Sim. Depois eu volto a isso daí. Hoje o senhor é um pastor e é um empresário. Sim. Que além de o senhor ter as vidas
que Deus te confiou na igreja, ter os seus funcionários também. Sim. E tem um escritório hoje também, tem uma empresa na Alemanha e uma empresa aqui em São Paulo. Sim. O senhor imaginava com 12 anos de idade, lá em Anápolis, que um dia chegaria aqui em São Paulo e teria esses recursos que o senhor tem hoje, essa empresa que o senhor tem em tecnologia, que tem ajudado tantas pessoas também, porque o senhor acaba combatendo vírus que entram em computadores, né? Sim. Não imaginava nada. Não tinha a menor ideia do que seria. Nunca... Assim, eu falo que os meus sonhos eram muito pequenos, assim, e a minha sacolinha de sonhos era pequena demais para caber sonhos tão grandes. Hoje, na minha análise, eu estou na 3ª geração dos sonhos. Você tem primeiro um conjunto de sonhos, esses sonhos são realizados, aí, uma vez que eles são realizados, você passa para um próximo nível de sonhos, eles são realizados de novo, aí você sobe mais um pouco e você sonha novamente, e aí está no processo de realização. É a terceira geração de sonhos. Então dá para a gente ir para a Bíblia de novo e colocar lá em Isaías 55, onde Deus fala, né? Deus ele fala, os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus. Não imaginava. Somos nós que limitamos. Sim, você é a sua tampa. Você é a tampa de Deus na sua vida. Deus só não pode fazer mais porque você não tem revelação, não tem entendimento, não enxerga o que ele enxerga. E daqui para frente, agora vamos contar esse bate-papo com o pastor Isaías para saber como que ele veio para São Paulo e como é que foi esse chamado pastoral. Pastor, conta para gente. Isso, para mim, o chamado é a consequência de andar em Deus e sempre estar olhando para fazer a vontade de Deus. Porque eu, pelo contrário de muitos que têm convicção de chamado, eu tinha convicção que eu não tinha. Minha convicção era exatamente, eu nunca serei pastor. O seu chamado foi uma consequência da sua caminhada. Para mim, o ser pastor, o me tornar pastor, é a consequência de uma caminhada. E para mim, Paulo ele fala o seguinte, ele, tendo o conjunto de ferramentas, de autoridade, e sendo quem era, ele fala, como bom soldado de Cristo. Ele usa essa expressão. Então, se ele se via como um soldado, e ele fala, um soldado não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo pelo qual ele foi arregimentado para fazer. Então, quando você começa a caminhar em Deus, você vai tendo revelação, entendimento, discernimento, e cada vez você vai vivendo mais a vida que Deus tem para você, ao invés de viver a sua. E às vezes as pessoas acham, né, que isso é tipo aquela coisa, negar a si mesmo, que coisa terrível. Não, eu descobri que negar a mim mesmo para viver a vida que Deus tem para mim é muito melhor do que as minhas próprias ideias, do que os meus planos. E quando você entende isso, você começa a andar e Deus nunca te fala como é que vai ser a caminhada inteira. Ele não te mostra o final, ele vai te dando, a conta-gota, né? É como você começar uma viagem, tipo, você vai viajar de São Paulo para Ribeirão Preto. Você vê a pista até a próxima curva. A hora que a curva fez a curva, você não consegue ver mais. Você só vai conseguir ver a hora que você chegar lá. Assim é a caminhada com Deus. Deus não te conta o caminho inteiro. Ele vai te dar fé, te dar uma experiência poderosa, encher você do Espírito Santo, né, o que a gente chama de evento e processo. Sempre Deus vai te dar um evento, nesse evento Deus vai te encher, vai falar com você, vai te empoderar para você andar o processo. E aí você começa a andar o processo. A hora que você anda o processo, você vai ter... Vamos imaginar o carro. Você vai fazer uma viagem. Um carro, ele normalmente, se você vai fazer uma viagem, você vai sair daqui de tanque cheio. Sim. Então, você vai parar no posto, ali é como se fosse o evento, você vai encher o tanque. Beleza, aí o carro sai, vrum, vambora. Só que no decorrer da caminhada, o tanque começa a esvaziar. O que tem que fazer? Encher de novo. Encher de novo. Tem que parar no posto ali. Aí ele fala com você, te reanima, te dá novas direções, sobre a próxima etapa, a próxima fase. Então eu estou entendendo que a nossa vida ela é feita de eventos e processos. Exatamente. O evento é quando Deus fala com você. Você está num acampamento, você vai numa conferência poderosa, Deus te visita na sua casa e ele te enche, né, de convicção, de fé, de revelação, de entendimento. Todas as vezes que ele faz isso, ele te impulsiona, é como ele enchendo o seu tanque e fala assim, agora anda. Aí você vai andar. Igual um carro, na viagem. Depois de um tempo, esse carro baixa o combustível, ele precisa parar no posto de novo e
Trazendo isso até para uma coisa mais corriqueira, por exemplo, o casamento é um evento, a vida a dois é um processo. Sim. O filho, o nascimento de um filho é um evento, a criação é um processo. A cerimônia do casamento é um evento. É um evento. Ali começa um processo. Um processo. Que é para a vida toda. O nascimento de um filho é um evento. E depois a criação dele é o processo. Exatamente. Durante a criação, pode ter vários eventos. Chega um momento em que esse filho agora virou adolescente. Essa passagem de transição pode ser um evento, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque baseado nessa pergunta eu tenho uma outra para fazer. O senhor foi pastor depois que o senhor já tinha empresa? Sim, muito depois. Por que essa minha pergunta, pastor Isaías? Eu tenho uma coisa em mente, que Deus ele não chama alguém que não foi bem sucedido no mundo para que seja bem sucedido na igreja, para que isso não suba para a cabeça dessa pessoa. É um entendimento que eu tenho, tá? Se eu estiver errado, me corrija, porque eu não sou o dono da verdade. Por exemplo, um cara que ele não conseguiu se dar bem na vida secular, de repente, para ele ser chamado para ser alguém enfocado, para que tenha foco nele na igreja, pode ser perigoso, porque essa pessoa pode pensar que é ela quem está fazendo as coisas na igreja e esquecer que é o Espírito Santo que faz através da vida dela. Entendeu a pergunta, não? Entendi. Eu já vi as duas coisas. Por exemplo, o pastor que me lidera em São Paulo, o pastor Wilson. Ele era bem sucedido no mundo. Muito. Quando ele veio para a igreja, ele veio ganhar o dízimo que ele dava na igreja em Goiânia. Ou seja, ele veio ganhar 10% do que ele ganhava. Certo. E ele abriu mão de toda a vida dele, a carreira, tudo que ele construiu para ser alguém bem sucedido, para se tornar pastor. Mas tem uma passagem no livro de Coríntios que diz o seguinte, que Deus escolheu as coisas que não eram para confundir as que eram. Deus escolheu aquelas que não são para confundir as que são. Por exemplo, o pastor Heloísio, Deus nunca deixou ele ser bem sucedido no mundo. E ele é bem sucedido como mestre hoje, como um apóstolo também. Apóstolo não, ele é um homem que, através da vida dele... Ele só não gosta de ser chamado de... Mas ele é apóstolo então, né? Ele tem isso, né? Uhum. Quem que é o apóstolo? O apóstolo é alguém que cria novas estruturas. E assim, tem muitas coisas dentro da Igreja Videira que são criadas nela, que não foram trazidas de outro lugar. Então... Eu entendi a linha de raciocínio. Então, Deus chama as duas coisas. Por exemplo, Paulo. Paulo era um cara extremamente bem sucedido. E ele fala, eu considerei tudo como se fosse esterco. Ou seja, como se fosse nada. Não, e ele é extremamente letrado, um cara que foi... Ele ainda fala, fui criado aos pés de Gamaliel, papapá. Ele era alguém que era assim do mais alto nível e grau que podia chegar dentro do judaísmo. Ele tinha tudo para ser um sumo sacerdote, né? O sacerdote precisava ter linhagem. Ele não era um cargo... não era escolhido, ele tinha que ser da família. Entendi. Entendeu? Entendi, Mas tinha o Sinédrio em Israel, que era como se fosse o STF. Então, ele era alguém que tinha todas as condições. Estaria entre os ministros ali. Exatamente. E ele abandonou todo o prestígio, o respeito que tinha por amor a Cristo. Já os demais discípulos, que eram pescadores, era gente comum. Pedro, por exemplo. Pedro era alguém... cortador de orelha dos outros. Mas era um empresário. Era um cara que tinha um barco naquela época, não era qualquer pessoa também. Ele era um homem do ramo de pesca, sim, né? Ele era, mas as profissões naquela época eram passadas de pai para filho. Sim. Então, ele era alguém que não era assim, não era uma estrela. Embora que ele podia achar que era. Tá certo. Ele era muito genioso. Né? Então, quando Jesus, né, aparece lá no mar, ele fala, se tu és Cristo, manda eu ir contigo. Ele falava e depois pensava no que ele tinha falado. A hora que ele entrou na água, ele falou, deve ter pensado, meu Deus, por que eu estou fazendo aqui? Muito bom, muito bom. Tá certo. E agora, continuando com a sua história, o senhor teve nessa caminhada com Deus, mas juntamente com essa caminhada com Deus, tem a sua empresa também, tem o seu mundo, não um mundo secular, porque a gente não consegue separar quando você tem uma caminhada com Deus e você tem o coração entregue ao Senhor, como o senhor falou que teve essa experiência com Deus aos 12 anos, o secular tá tudo misturado ali, né, pastor? Tá. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que é para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. A salvação, ela tem que ser desenvolvida. Então, o que é desenvolver a salvação? Existem processos que Deus vai te salvando.
Óbvio, não é a salvação do inferno. Você é salvo do inferno no momento que você aceita Jesus. Mas, pós esse momento, existem outras salvações que precisam de ser adicionadas na sua vida. Salvação de você mesmo, salvação da ignorância, salvação de não ter revelação, salvação da doença, salvação da pobreza. Né? E você vai crescendo em Deus. Né? A primeira salvação é a salvação do inferno. Mas depois disso São bem as etapas, né? Etapas de salvação, que é o desenvolver da salvação. Tem outras salvações que entram na sua vida. Então, para mim, ser pastor não foi algo, como eu te falei, almejado. Para mim, está muito mais ligado a ser um bom soldado. Um soldado não escolhe o que ele vai fazer. Um soldado, ele simplesmente segue a direção que foi Ele é dada, direcionado, acabou. né? Acabou. Existe alguém que a regimenta. Ele não fala, não, eu tenho que fazer essa... Não tem negócio de ele fazer essa parte que ele quer. Ele vai fazer aquilo que o comandante, aquele que o lidera, determinar que seja feito. Então, a minha vida inteira, eu foquei dessa forma. O meu objetivo, na minha vida, não é ser pastor. O meu objetivo é ser um bom soldado. E se precisar ser pastor, eu vou ser. Se precisar ser empresário, você. Se precisar ser o zelador da igreja, também você. Se precisar ser pastor de uma igreja lá no interior do não sei aonde, você também. Né? Eu brinco com as pessoas. Né? A gente está na Vila Mariana, é um bairro nobre de São Paulo, e eu moro na região do Morumbi, que também é um bairro nobre de São Paulo. E aí eu falo, se quem me lidera falar assim, eu preciso que você seja pastor lá na periferia, lá na ponta. Eu já falei, eu vou ser pastor lá. Eu não vou morar lá. Mas ser pastor lá não tem problema em ser. Não tem problema de ser enviado. Nenhum. Entrando nesse quesito, eu acho muito importante, porque quando você não almeja um cargo dentro de uma igreja, é Deus que vai fazer o movimento todo. Sim. Né? Porque a gente tem que ter maturidade para o que eu vou falar aqui agora. Tem muitas pessoas que recebem várias palavras, você vai ser pastor, e aquela pessoa ela fixa naquilo, e aquilo às vezes demora para acontecer. A palavra fala que a promessa tardia adoece o coração, e às vezes Deus quer conduzir essa pessoa por outros caminhos dentro da igreja, para que ela aprenda. É que nem um empresário de calçado em Franca. O bom empresário de calçado em Franca, pastor, ele começou passando cola no sapato. Ele conhece o sapato desde a primeira etapa de um sapato. Então ele sabe como que é quando ele é um empresário. Se um dia der um problema no calçado, ele sabe, ele conhece o processo do calçado inteiro. Exatamente. Eu acho que isso é interessante dentro da igreja também, né? Quando uma pessoa ela passa por esses processos dentro da igreja. Exatamente. Então, para mim, o fato de ser pastor é algo assim que eu estou a serviço daquele que me comissiona. Se me comissionar para outra coisa, eu estou à disposição também. Então, assim, todos nós temos expressões ministeriais que se destacam. Porque a palavra de Deus nos fala que Cristo, né, ele levou cativo o cativeiro, tal, etc., e deu dons aos homens. E esses dons são o pastor, o mestre, o profeta, o evangelista e o apóstolo. Então, todos nós temos características, né, temos expressões ministeriais mais fortes que outras. Mas nós temos os 5. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Ah. Tem pessoas que ela tem uma expressão ministerial muito forte do evangelista. E isso é muito bom, porque a igreja precisa de evangelistas. Tem pessoas que têm uma expressão ministerial muito forte do profeta. É muito bom, porque a igreja precisa de profetas. Tem pessoas que têm uma expressão ministerial muito forte do pastor mesmo. Quem que é o pastor? É o cara que cuida. Que limpa, que ouve, que encaixa pedras. Uhum. Né? Tem pessoas que têm uma expressão muito forte na área do mestre, que é o cara que ensina. Então, ser pastor é quando eu me coloco na posição de falar, eis-me aqui. Porque quem me lidera tem uma visão muito mais ampla do que a minha. Eu tenho uma visão melhor daqueles que eu lidero, daquilo que eu percebo, porque supõe-se que quem lidera, quem anda com a pessoa, ele já passou por aquele caminho. Ele é mais experiente, ele tem uma visão mais ampliada, uma visão mais madura a respeito de todas as coisas. Então, eu me coloco à disposição do presbitério e falo, eu estou aqui. Quero ser útil naquilo que vocês acharem, o presbitério achar, quem me lidera achar que eu posso ser útil. Não foi eu que me escolhi para ser pastor. Entendi. Não foi eu que falei, eu quero essa posição. E é Deus quem movimenta as peças, né? Ele movimenta o coração de um, que movimenta o coração de outro. Nisso.
Porque senão eu a também obra creio, não é de Deus. eu também creio. A obra eu é de também homens. creio. E pastor, na sua empresa, como é que foi a criação da sua empresa? Começou lá em Anápolis, como é que foi? Como é que chama a sua empresa? Ela se chama Digital Recovery, Aham. mas hoje nós estamos criando outro grupo que se chama Raia Group. Vamos falar sobre isso agora. Bom, a empresa ela começou, por exemplo, é outra coisa. Eu nunca sonhei em ser empresário. Por que nunca sonhei? Ainda mais tem uma empresa na Alemanha também. Esquece. Nunca sonhei em ser empreendedor. Isso é algo que na minha família ninguém era empreendedor. Todos eram empregados. A minha mãe tinha uma cultura, tadinha. Ela falava, meu filho, você tem que ter diploma. E olha, gente, eu conheci a mãe do pastor Isaías lá em Anápolis, muito simples, muito querida, né? Muito querida. Mas e aí? Porque, assim, ela sempre trabalhou do lar, né? Sempre foi secretária. Como que ela chama, pastor? Isolina. Dona Isolina. É. E aí, ela percebia que as pessoas que ganhavam dinheiro, que eram os doutores, ela sempre trabalhou na casa de médico. Eram doutores por quê? Porque tinham um diploma de medicina. E ela sempre falava para mim, você precisa ter diploma. Nem era diploma, era diploma. Eles nem sabiam para quê, né? A gente achava que o cara era bem sucedido e aquilo ia te trazer uma vida bem sucedida. Então ela falava para mim, meu filho, você tem que ter diploma. E diploma só tinha quem fazia curso, faculdades, etc., que naquela época era raro. Hoje existem inúmeras faculdades, né? Você pode fazer faculdade se você quiser, online, pode fazer especialização nos Estados Unidos, morando no Brasil. Você pode fazer uma série de coisas. Naquele tempo, não. Então, por que eu não sonhava em ser empreendedor? Porque era um sonho grande demais para caber na minha sacolinha. Assim, não estava muito além, muito longe da minha realidade. Mas eu já estava na igreja, servindo, aprendendo, liderando, fazendo tudo que precisava fazer, me dispondo, né, aprendendo a andar com Deus, seguindo direção, né, aprendendo a ouvir o Espírito Santo. E quando você aprende a andar com o Espírito Santo, ele vai te ensinar coisas que você não faz a menor ideia para que serve naquele momento. Mas pode ter certeza, ele está olhando você daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E ele está te preparando. Você lembra daquele filme, acho que é Karate Kids? Lembro, claro. Que o mestre, ele fazia o cara ele lixava o portão assim, pintava o portão assim. E aí o cara achando que ele tava tá tirando, aí ele vai lutar, pum, faz um movimento. Por quê? O mestre, ele sabe o que o aluno, né, o seu discípulo precisa para poder estar preparado para uma situação que vem à frente. O Espírito Santo é a mesma forma. O Espírito Santo, ele vai falar para você fazer coisas, vai te inspirar a fazer coisas que no momento você não sabe por que você está fazendo aquilo. Às vezes passar lutas, dificuldades para você desenvolver musculatura espiritual, né? Para você desenvolver sua disciplina espiritual, para você orar, aprender a jejuar, aprender a ler a palavra, e você nem sabe por que você está passando aquilo. Às vezes vai te ensinar a se submeter a alguém, para você, né, aprender a se tornar um servo, aprender a ser um discípulo. Aprender a ser alguém que sabe seguir direções. Amém. Sabe ser liderado. Porque liderança, né, assim, submissão, não é quando você concorda. Quando você concorda é só coerência, inteligência. Você me fala um negócio, eu concordo, vamos fazer isso, vamos embora. Agora, quando eu não concordo, aí é submissão. Aí eu tenho que entender que você me lidera e eu tenho que me submeter porque você é líder. E não porque eu tenho o mesmo nível de inteligência ou discordância, ou nós estamos mano a mano aí e eu concordo bacana com o que você está falando, com o que você está falando. Então tem que aprender a se submeter. Submeter a quem? Submeter à liderança. Então eu fui aprendendo isso quando ainda muito novo. Eu li um livro chamado Autoridade Espiritual quando eu era adolescente. Esse livro marcou a minha vida. Esse livro me mostrou que quem Deus colocava para me liderar não era só uma pessoa que vinha me acompanhar. Era um representante dele comigo. E isso não era algo... Não é aleatório. Não. Não é aleatório. Não. A autoridade espiritual é algo muito mais sério do que se imagina. Não tem a ver com a sua concordância. Não tem a ver, eu gostei desse aqui, eu vou andar com ele. Gostei desse pastor, eu vou andar com ele. Não, você tem que saber com quem Deus colocou você para andar. E Deus, ele repudia a rebeldia na Bíblia, Sim, né, pastor? Exatamente. Então, eu fui aprendendo isso. Privilégio de ter andado com quem andei. Assim, privilégio de ter tido pessoas que investiram na minha vida e eu não tinha nada para oferecer para elas. Absolutamente nada. Nenhuma possibilidade de retorno. Investiram, assim, gratuitamente. E insistiram. Porque eu não era flor que cheirasse, assim. Eu não era anjo,
né, que seguia todas as direções. Mas o senhor tem cara disso aí. Hoje, o senhor tem cara disso. Né, depois de 40 anos de evangelho, assim, eu posso dizer que, né, Deus trabalhou. Trabalhou, não foi só Deus, não. Os meus líderes também. Óbvio que, né, eles como canais de Deus. E aí chegou um momento, porque a nossa vida, Júlio, ela é composta de fases, de etapas. Nenhuma provação é para sempre. Nenhuma luta é para sempre. Tudo tem um propósito. E a palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, por mais que você esteja passando uma tribulação, angústia, luta, provação, isso tem um propósito específico. E só Deus pode fazer com que isso coopere para o seu bem. E se você estiver dentro do propósito, isso vai cooperar para o seu bem. Então, Deus foi me treinando, me capacitando, né? Meus líderes me instruindo. E eu só fui seguindo direção, porque eu não enxergava absolutamente nada. Assim, é aquela história, você enxerga só até a primeira curva. É o natural ali, né? O que você tem ao seu redor. A gente não tem, às vezes, ideia do que vai acontecer lá na frente. Eu fui, dentro da família, né? Assim, não era uma família que vinha, que tinha formação superior. Quantos irmãos, pastor? Eu fui filho único até perto aí de 30 anos. Aí o seu pai teve filho com outra pessoa? Ele casou novamente. Uhum. E teve mais 2 filhos. Certo. Meus amigos hoje, mais novos que meus filhos, mas eu assim, nem considero eles assim, irmão direto. É muito mais amigo do que irmão. Certo. Porque eu sou muito mais velho, né? Tenho idade quase para ser pai deles. Mas gente joia, bacana. Tamo comigo, assim, tamo junto. Tudo joia. Vamos para a empresa. Ok. E aí, Deus abriu a porta para uma empresa. Sem eu programar. Assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fui demitido. E o senhor trabalhava com o quê? Eu era supervisor da área de informática de uma empresa. Certo. Lá em Anápolis. E aí, fui demitido. E aí começou a aparecer serviço. Você recorda qual ano foi esse, pastor? 96. 96. Então, há 30 anos atrás. Aliás, 7 de janeiro de 97. Foi a minha demissão. Então foi há 25 anos atrás. Por aí. Então, aí, aliás, mais, né? 28. 28. Porque é 97. Então, 97 dá 29 anos. Tá fazendo, acabou de fazer. Uhum. Né? 29 anos. Então, nessa caminhada, quando eu fui demitido, eu já estava pronto para ser empreendedor, mas não sabia. Mas Deus sabia. Ele já tinha dado as ferramentas e as condições. Aquele trabalho dentro da igreja também já cooperava para isso também? Completamente. Porque aquilo já, não que seja uma empresa, a igreja, mas ela tem a sua estrutura. Sim. A igreja tem uma estrutura... A igreja é um grande centro de treinamento para tudo. Uhum. Para empreendedorismo, para liderança, para cuidar de pessoas, para um monte de coisas. Assim, se você vai para os Estados Unidos, faculdades, né, famosíssimas, Harvard começou como um seminário teológico dentro da igreja. Harvard foi criada para ser um seminário teológico de uma igreja nos Estados Unidos. John Harvard era um pastor calvinista. É uma das faculdades mais conhecidas do mundo. Sim, uma das mais importantes. Uhum. É uma fábrica de milionários, uma linha de montagem de bilionários no mundo. É tipo um ITA aqui no Brasil, diferentemente, o cara sai daqui, ele já sai empregado, Sim, ele sai daqui já. Quem faz ITA tem emprego garantido, quem faz Harvard, mais ainda. Então, naquele momento eu fui demitido, eu tinha um network já estabelecido, e eu já gostava de fazer trabalhos, de ajudar, de cooperar, essa coisa do servir. Eu já servia os meus amigos, gostava de resolver problemas difíceis, e aí, quando isso aconteceu, eles começaram a me mandar serviço. Eu falei para eles, eu estou sem trabalho atualmente, se vocês precisarem de ajuda, eu estou à disposição. E aí começou a chegar 1, 2, 3, 4, 5 máquinas, computadores para montar, para resolver problemas, etc. e tal. E aí eu fui fazendo. E chegou a um ponto que tinha tanto serviço que eu não conseguia distribuir os currículos. No final do mês, eu já falei, meu Deus, eu preciso de um emprego. Ué? E aí eu fui ver quanto que dava aquele negócio no primeiro mês. Era muito mais, estava ganhando um trabalho. Não, no primeiro mês tinha dado mais. Eu falei, ufa, Deus me livrou. Meu Deus, manda um emprego. E aí, vamos trabalhar, aí chegava o serviço, alguém chamava, uma empresa ligava, tá precisando de um cara ali, não tem. Aí eu ia lá e sempre resolvia. Assim, a bênção de Deus é um negócio, sempre onde eu ia, solucionava.
solucionava. O cara falou, não, deixa seu telefone aqui, a partir de agora é só você que vai mexer aqui, tal. Olha o negócio crescendo aí, né? No segundo mês, a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, e agora? Quanto que deu? Mais do que eu ganhava. A hora que chegou, no terceiro mês, eu falei, ué... Não tô precisando de emprego, não. Eu tô gostando desse trabalho. Tá melhor do que ter um patrão para me ficar ali. Espizinhando. E eu tinha passado tanto problema no último emprego que eu tinha, tanta perseguição. E eu falei, vamos fazer um teste. Se esse mês eu ganhar mais do que eu ganhava lá novamente... E cresceu do primeiro pro segundo? Cresceu. E aí do segundo pro terceiro melhorou mais ainda? Começou a ser conhecido. Tinha dia que eu não conseguia fazer o serviço. Isso só em Anápolis? Só em Anápolis. Certo. E eu não tinha momento que eu não conseguia fazer o trabalho que aparecia. Eu precisava reagendar. E aí, falei, bom, se no terceiro mês for assim, eu vou entender que Deus está querendo me dar essa empresa. E aí, eu falei, aconteceu. E a partir dali, eu fiquei trabalhando sozinho. E eu falei, não, trabalhar sozinho pro resto da vida. Nada de ter pessoas e tal. E alguém falou, você vai precisar de alguém. Eu falei, não quero mexer com gente, não. Mas aí, logo Deus falou assim, e aí, como é que você vai crescer? Aí falou assim, você já aprendeu a formar pessoas na igreja, você já acompanha elas. Pastor, deixa eu fazer um parênteses aí, porque a gente entrou num ponto que eu acho muito importante também. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, né? Absolutamente. Não dá para viver sozinho. Não, ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. Essa história aqui, hoje eu percebo um movimento muito forte da sociedade, das construtoras também. Nós temos hoje, o que mais é vendido em cidades grandes como São Paulo, como outras capitais do mundo também, são estúdios. Você percebe um movimento da sociedade fazendo com que o ser humano se isole cada vez mais, morando em apartamentos de 22, em estúdios de 22, 15 metros quadrados, com que ele viva sozinho, né? Esse é um movimento que está sendo colocado, né? Assim, todo empreendedor, o calcanhar de Aquiles dele, o maior calcanhar de Aquiles dele é equipe. Todo empreendedor que não conseguir vencer, romper esse nível de gerar equipe, vai ser um empreendedor anão. Sempre. É ser limitado. Completamente. Ele vai ficar do tamanho que o braço dele alcança. Ele nunca vai conseguir multiplicar e replicar quem ele é. Até porque ele não vai saber delegar nada, vai querer ser centralizador e aí não dá, né? A partir do momento que ele não aprender a montar equipe, vai ficar ele só. Eu me recordo muito quando eu era adolescente, eu me lembrava do Antônio Hermílio de Moraes, que na época tinha 110 empresas. Eu falava, cara, como que esse cara consegue administrar 110 empresas? Não estou aqui. E ir ali pro Beneficência Portuguesa às 5 horas da manhã e tentar administrar o Beneficência Portuguesa ainda de forma voluntária. É alguém que aprendeu a liderar, aprendeu a se multiplicar, aprendeu a gerar liderança. Porque uma coisa é quando você aprende a ser patrão. Quando você é patrão, você tem uma equipe, você manda e você tem o poder. Não fez, manda embora. Só que isso pode funcionar como uma ameaça. O cara vai, trabalha para você até às 5, 6 da tarde, e depois você que se lasque se precisar dele, porque ele não é pago para aquilo. Agora, quando você aprende a liderar, muda completamente. Você tem um parceiro. Você tem gente disposta a te ajudar a conquistar os sonhos. Você tem gente que te segue, não é gente que é mandada, somente paga, que tem prazer de estar ao seu lado. Isso é só liderança que consegue fazer. É você precisar de contar com uma pessoa, por exemplo, num sábado, 2 horas da tarde, e falar, cara, eu estou precisando daquilo, falando, eu estou à disposição com carinho. Cai pra dentro. Com desejo, Tamo né? junto. Agora, você precisa de aprender, o líder, porque todo líder é um cara que tem sonhos. Mas todo mundo tem sonho. Qual que é o grande segredo? Qual que é a chave? A chave é você que lidera conseguir olhar para a pessoa que tem sonho e falar assim, ó, eu vou ser um instrumento para você realizar os seus sonhos. Valorizar ele como pessoa, como ser humano. Quando ele fala assim, eu achei alguém, olha para você, alguém que está lá que você lidera na sua empresa, olha para você como patrão, como líder dele, fala, puxa, ele se importa com o meu sonho. Você vai dar a vida para aquele cara. Quando a gente é valorizado, a gente se aproxima das pessoas. Exatamente, é isso aí. E aí o senhor começou a empresa lá e em Anápolis começou a contratar pessoas para trabalhar contigo? Sim, comecei a formar pessoas. Literalmente. E aí Anápolis ficou pequeno? Aí mudamos para Goiânia. Aí eu mudei de área. Porque eu só mexi com manutenção de computadores. Aí eu passei a mexer comecei a estudar discos rígidos de computadores e me tornei um especialista em disco rígido. O senhor conheceu a sua esposa lá em Anápolis ou em Goiânia? Em Anápolis. Em Anápolis.
Ela foi importante nesse sonho seu, pastor, de ser um pastor, de ser uma pessoa porque você teve um começo de casamento bem difícil, né? Ela veio de uma família melhor que a sua, melhor que eu digo, mais abastada. Sim. Como é que foi isso daí? Bom, ela olhou em mim e acreditou em mim, né? Ela viu em mim o que eu não conseguia ver. O que é muito importante no relacionamento. Deus que me livre. Se não foi, eu sou o resultado da declaração da minha esposa. Eu sou o que ela declarou que eu fosse. Né? Tem um princípio que nós falamos que é assim: você tem aquilo que você declara. Então, a minha esposa, ela, quando nós começamos a trabalhar com computadores, às vezes eu saía para atender e naquela época nem celular tinha. Era o telefone fixo. Ela que ficava em casa. E às vezes para receber as ligações dos clientes. Ela estava lá com as crianças, ela que recebia a ligação. Era o telefone fixo. E às vezes ligava alguém e falava assim, olha, aí que o Isaías tal, pá, que mexe com... Ele falou, porque eu tô um problema aqui assim, tal, dessa forma, tal. E ninguém consegue. Falou, não, é aqui mesmo, é ele que resolve. Ela era sua secretária, teoricamente. Sua esposa, a mãe de seus filhos, a gestora, a que tomava conta da casa ali do lar. Aí tem uma história, né, que me contaram, que era assim, que o cara ligou lá, ela falou assim, não, é aqui mesmo, pode mandar. Ela falou, não, o cara falou assim, não, moça, você não está entendendo. É que eu mandei pro fulano, não resolveu, fulano não resolveu, fulano não resolveu, fulano não resolveu. Será que seu marido... Ela falou, moço, você não conhece meu marido. Eu tô te falando, manda esse negócio. Você não sabe quem é meu marido. Como ela acreditava no senhor, né, pastor? Muito mais do que eu. Muito mais. Como é importante isso, né? Isso, assim, né, foi algo... Hoje eu brinco com ela, né? Porque ela falou tanto que eu era o especial, o cara tal, e eu acreditei. Acreditou. Acreditei. Hoje ela fala, você é. Eu falei, não acredito mais. Eu sou aquele homem lá que você falou, assim, assado. Hoje ela, às vezes, chapa aquele, cara, você é. Eu falo, não, agora já foi. Agora não acredito mais que eu sou. Muito bom. E aí de Anápolis, vocês já foram para Goiânia casados já? Sim. E como é que foi a empresa em Goiânia, pastor? Foi um tempo de dificuldade, mas... Até ser conhecido, é uma capital, é outro esquema. Mas vieram clientes de Goiânia, de Anápolis, que indicaram para Goiânia, ou foi uma outra história em Goiânia? Nós mudamos a empresa passou a ser outra. Então, outro ramo de atividade? Por que nós mudamos para Goiânia? Porque eu passei comecei a estudar uma área de especialização que não tinha demanda em Anápolis. Só tinha demanda em Goiânia. Por exemplo, discos rígidos de computadores, que a gente mexia com manutenção de computadores, informática. Instalação de Windows, essas coisas todas. Só que aí eu comecei a atuar num nicho que era a recuperação de dados em discos rígidos. Isso foi quando explodiu o computador no Brasil mesmo, né? Exatamente. Isso tem, 30 anos. Não, foi em 2000 isso aí, foi em 1998, sim. Realmente foi quando explodiu. Exatamente. E aí, quando eu comecei a estudar discos rígidos de computadores para me tornar um especialista, os caras de Goiânia mandavam para Anápolis, porque em Goiânia não tinha. E aí eu percebi, eu tenho que mudar para Goiânia. E aí mudamos para Goiânia. E aí começamos mais estudos. Foi debaixo de oração essa ida de Anápolis para Goiânia, pastor? Absoluta. Completamente debaixo da direção de Deus. Porque às vezes a gente fala, vou me aventurar para tal lugar e vai no achismo, no coração, e o coração do homem às vezes engana, né? Nunca mude de cidade, de país, ou saia do lugar que você está para outro lugar sem uma direção, sem uma palavra de Deus. Até porque quando você chega no lugar, quando vier o revés, você fala, não, eu tenho uma palavra para estar aqui. Exatamente. E aí nós mudamos para Goiânia e eu continuei estudando, estudava muito. Chegou um momento que começou a aparecer serviço de São Paulo lá em Goiânia. E aí? Aí eu falei, com a minha conclusão, se está vindo serviço de São Paulo para Goiânia, é porque não tem quem faz em São Paulo. Por que alguém de São Paulo vai mandar serviço para Goiânia? Sendo que tem gente aqui que faz. É porque não tem. E nisso o senhor estava na videira de Goiânia? Já estava na videira. Bom, e aí, trabalhando em Goiânia, que época que foi isso aí, se lembra? 2003, mais ou menos. Eu mudei para Goiânia em 2001. Em 2003 eu conheci a videira e fui para ela. Certo. Dela. E de lá para cá foi quanto tempo? Aí em 2005 eu mudei para São Paulo. E como é que foi essa chegada aqui em São Paulo, pastor? Porque não é fácil não, viu? Mas antes de falar isso daí, dessa chegada sua em São Paulo, pastor, o seu primeiro filho nasceu aonde? Nasceu em Anápolis. Eu tive os 3 filhos em Anápolis. O seu primeiro filho, ele chegou ao mundo de uma forma diferente, né, pastor? O segundo filho? O meu primeiro filho é o André. É o André? E o segundo é o Felipe. Como que foi essa história, pastor? O Felipe, ele é uma criança especial. Especial. Hoje ele tem 30 anos de idade, né? E ainda é um bebê. Ele teve toxoplasmose,
no ventre. E a toxoplasmose é uma doença que deforma o cérebro da criança. Na época nós fizemos exames, né, para saber se tinha. A Alexandra ela teve alguns problemas durante a gravidez. Nós fomos ao médico, ele pediu o médico pediu o exame de toxoplasmose, mas infelizmente não foi detectado. Não tinha a tecnologia que tem hoje em dia. Exatamente. E aí ele nasceu especial. Isso foi foi algo, um tranco para a gente, a readaptação, né, e até que a gente, né, ajuda da família, a igreja ajuda é essencial para isso. Porque, pastor, eu acompanhei um homem de Deus aqui em São Paulo, que ele até, inclusive, foi usado por Deus para fundar muitas igrejas, e eu me recordo quando ele teve a notícia que o filho dele era especial, ele tomou um baque muito forte. E é um baque que a gente toma, não adianta querer ser hipócrita e falar, pô, você está esperando ali algo, ninguém se prepara para você não está preparado para isso, né? Ainda mais se você não tem conhecimento disso. Se você tem conhecimento, você vai preparando o coração, mas você tem o pensamento em relação a isso é completamente diferente. Você vê você jogando bola com o teu filho, você vê uma outra realidade. Quando isso vem à tona, é um baque, né? É uma coisa assim. E precisa do conforto e do consolo de Deus. E depois, pastor, eu já tenho também feedbacks e testemunhos de pessoas que são pais de filhos especiais que disseram que foram presenteados por Deus por terem filhos especiais. É um aprendizado muito grande mesmo. A minha esposa, ela fala isso, né? Que foi um nível de aprendizado, o maior aprendizado da vida dela. Né, cuidar de uma criança especial. Aprender a amar uma criança que não pode te dar retorno nenhum de qualquer coisa que ela vai realizar na vida. Né? Mas é assim que Deus nos trata. Deus olha para nós, nos ama gratuitamente. Amém. Independente do que a gente possa oferecer para ele. Vamos chegar em São Paulo. Como é que foi essa chegada em São Paulo? 2003? Foi 2005. 2005. Para quem vem de fora de São Paulo é outro país de língua portuguesa. Eu vim de fora também, é bem cosmopolita mesmo. É algo assim, bem, muito forte. É bem impactante. E minha esposa comigo, e algo que, né, óbvio, conectado com a igreja. Sem a igreja nós não também debaixo de oração de lá para cá. Sim. O senhor já veio de lá, de Goiânia também, além da empresa, com algum, dentro da igreja, como é que foi a sua vinda de Goiânia para cá dentro da igreja? Veio como líder de célula, como discipulador, como é que foi, se lembra? Sim, eu vim, mas não foi um envio, né? Porque eu não vim pela igreja. Veio pelo seu trabalho. Exatamente. Eu vim para cá e já tinha igreja videira aqui, então eu vim, falei, eu preciso ir, sinto de Deus que é o momento de ir, e nós viemos. Onde o senhor morava aqui em São Paulo, pastor, quando chegou em São Paulo, lembra? Pertinho. Aqui, perto da... Domingos de Moraes. Pertinho. Fui presenteado, porque eu passei 15 anos em São Paulo. Eu estou aqui desde 2005, então está fazendo o quê? 22 anos? Passei 15 anos em São Paulo, indo de pé para a igreja, de pé para o trabalho e de pé para a escola dos filhos. Morava bem... Privilegiado mesmo. Tem gente que acorda 3 horas da manhã para chegar no trabalho às 7 aqui em São Paulo. E de condução ainda, de condução pública. Quando eu vi isso, eu falei para minha esposa. Falei, amor... Eu estou indo para São Paulo para trabalhar. Vai ver onde você quer morar. Ela veio sozinha procurar casa, quando a gente estava lá. E eu falei, procura perto aqui da Paulista, que é onde vai ficar a empresa. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha um programa na rádio na Paulista 2200. E eu arrumei um apartamento 3 quadras da Paulista, ali na Bela Sintra. Então eu ia trabalhar a pé e voltava para trabalhar a pé, era super tranquilo. É isso aí. E aí chegou em São Paulo, é um baque, né? Você chega vem de Anápolis, vai para Goiânia. Em Goiânia já tem uma preparação, porque é uma capital, já tem um respirar de um novo, de uma nova cidade com maior potencial. E aí chegar em São Paulo com 2 filhos ou 3 filhos na época? 3 filhos. 3 filhos. Como é que foi isso aí, pastor? Chegou? Foi um desafio, muito desafio. Eu trabalhando, minha esposa cuidando dos filhos, né? Junto com um especial. Então, ela não conseguia trabalhar fora. E não chegou com dinheiro, pastor? Chegou ralando? Não, chegamos com o suficiente para sobreviver ali 1 mês, 2, e tinha que trabalhar. Não tinha opção. E nós começamos a empresa, né, do zero. Comecei a atender no meu apartamento. Depois de 1 ano eu abri um escritório. E aí inauguramos o laboratório depois de 1 ano e meio. E aí começou. Mas graças a Deus foi sempre crescente. Sempre crescente. Então,
muito problema no casamento para ajuste, porque eu estava longe da família. Ela também? Ela também. Todo mundo longe. Então, assim, a distância, a saudade, sempre, né, gerava, né, coisas que a gente não tinha como resolver só nós dois. Mas, graças a Deus, superamos isso. Importante isso, pastor. Longe da família, ela longe da família dela, o senhor longe da sua família, mas a mulher, creio eu, que não é fragilizando, mas ela sente muito mais a saudade do conforto mãe, ali. A igreja é uma rede de apoio muito importante nesse momento, né? Não, sem igreja é impossível sobreviver, ter sobrevivido desse tempo. Por quê? Porque aí você tem o conselho pastoral, a ajuda, o envolvimento, a cobertura espiritual. Sem igreja, esquece. E aí, não tem família nem empresa hoje. De São Paulo, você tem aqui uma empresa em São Paulo e tem uma na Alemanha também. Essa ida dessa filial de São Paulo para a Alemanha, ela tem a ver com a igreja, não? Como que é isso daí? Então explica pra gente como é que foi, porque ali o senhor já era pastor quando ela foi para a Alemanha, não? Era obreiro já. Então como é que foi isso daí? É uma história muito engraçada. Vambora. Porque eu também nunca sonhei em ter empresa na Alemanha. O senhor fala alemão? Dankeschön. Que é obrigado e é aquele obrigado. Sabe, sim. Não é. Boa. Eu me lembro que a gente foi para a Alemanha e a primeira vez que eu fui lá, a gente estava andando no ônibus, né, que era uma excursão do Sebrae, que a gente tinha ido. E aí andava e sempre tinha uma placa assim, Ausgang. E aí passava um pouco, Ausgang. Aí eu falei, nossa, todo lugar vai para essa cidade. Mas aí alguém falou assim, não, isso aí quer dizer saída. Era retorno, tipo assim, retorno de saída. Bom, como é que foi essa história de abrir a Alemanha? Eu tinha o meu primeiro funcionário, que veio trabalhar comigo, bem novinho, que eu treinei ele. Ele virou empresário, super bem sucedido, né? Cresceu, hoje é um cara grande na área, né, ele trabalha na área farmacêutica, de aluguel de equipamentos, cara super top hoje. E há uns 13 anos atrás, mais ou menos, ele me ligou para mim do nada. Falou assim, hein, vamos para a Alemanha comigo? O que você perdeu na Alemanha, meu filho? Aí ele falou, não, vai ter uma feira de tecnologia lá, vamos comigo. Para não dizer que não ia, que não queria, eu falei, eu vou orar. E eu fui orar. E ao orar, eu senti Deus falando, vai. Eu falei, nossa, que estranho, eu ir para a Alemanha. Não perdi nada, não tem planejamento, não tem nada lá. Mas beleza. Aí eu fiz o cadastro da feira, fiz a inscrição, falei, vamos embora. Porque ele estava em uma excursão do Sebrae de Goiás, indo para São Paulo, e conseguiu me inserir, beleza. Fizemos lá o que precisava, tal, e fomos. Ao fazer a inscrição da feira, uma empresa lá fez um BI lá, filtros, etc., e me contactou. Porque quando você faz inscrição para a feira, o seu cadastro fica à disposição dos expositores da feira. E aí eles faziam uma análise, né? Sim. E eles me mandaram um e-mail falando que queria ter uma reunião comigo na feira. Eu falei, tá bom, vou estar lá mesmo. E mandaram em português, porque se mandassem em alemão... Ia passar batido. Então, beleza. E aí eu fui para a feira, chegou lá, eles mandaram e-mail de novo, marcamos o lugar para encontrar, nos encontramos, e aí eles foram falar. Falaram, olha, nós fizemos uma análise na sua empresa, e nós somos uma empresa que facilita outras empresas a abrir negócio na Alemanha. E a sua empresa tem perfil de abrir empresa aqui na Alemanha. Aí na hora... Olha, a movimentação de Deus nisso, né, pastor? Na mão de quem vai cair uma coisa dessa? Aí na hora eu falei assim, nossa, é mesmo? Vocês acham que eu tenho perfil para abrir empresa aqui? E aí eu mudei o tom da conversa, porque eu... Né? E aí eles falaram, a feira era em Hannover, uma feira gigante. E a sede da empresa era Hamburgo. E eu perguntei para ele, onde é que vocês estão? Ela falou, nós estamos em Hamburgo. Eu falei, eu posso ir lá? Porque a feira era de segunda a sábado. Só que sábado todo mundo ia fazer um programa. E vocês voltariam no domingo para o Brasil? Chegou no domingo, volta no outro domingo. Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado teve livre. Sábado era livre para alguém querer fazer um turismo lá. O senhor aproveitou esse tempo aí para ir até a empresa? Não, eu pedi para ir na sede dele porque eu não tinha para onde ir ainda. Eu não tinha arrumado lugar para onde ir, todo mundo já tinha, eu não. Aí eu falei, eu posso ir lá? Tipo, era o meu programa de sair. E aí eles falaram, a empresa não funciona, mas a gente te recebe lá. A empresa não funciona sábado. Mas a gente te recebe. Aí eu fui, saí de Hannover, peguei um trem-bala e fui para Hamburgo, sozinho. E consegui, pelas placas, olhando, eles falaram tudo como é que chegava.
E eu cheguei lá, tava nevando, e eu fui de tênis. Experiência horrorosa, porque quase que meus pés ficam lá. A neve é bonita só de vista, não de estar com ela, porque molha os pés. Você vai de tênis ali, aquilo molha a meia. E aí chegamos lá, conversamos, os caras explicaram, falaram, olha, aqui nós temos um escritório de cowork, você só precisa alugar a sala. A gente providencia eletricidade, água, luz, telefone, internet, a abertura da empresa, a gente faz tudo para você. Eu falei, olha que legal, que top. Eu alugo a sala, já vem uma secretária que fala 4 idiomas, incluindo espanhol, facilita a vida. E aí tem sala de reunião, banheiro, cozinha, tudo lá. Eu falei, puxa, aí vocês me animam. Aí beleza, conversou, viu o preço da sala, bacana também. Na hora de ir embora, eu peguei o trem e fui embora. Mas quando eu estava voltando para Hannover, para voltar para o Brasil no outro dia, eu fiquei pensando. Falei, cara, dá o maior trampo do mundo você estabelecer uma empresa com gente que fala seu idioma, da sua cidade, da sua cultura. Estabelecer isso do outro lado do mundo, com gente que não fala português, de outra cultura, esquece. Sem chance, não vai. Voltamos para o Brasil. O sonho morreu. O sonho não, né? A possibilidade, porque sonhar, nunca sonhou. Beleza. E aí, tô aqui normal, voltei para a realidade. Né? Esqueci aquela história de você levar jeito para abrir empresa na Alemanha e voltei a trabalhar. Passou um mês. Veio um brother dos Estados Unidos para São Paulo. E o meu pastor falou assim, olha, tá vindo alguém, ele é um alemão, ele esteve em Goiânia 5 anos, casou com uma brasileira, e ele é pastor hoje. Nós vamos enviar ele para abrir uma igreja lá na Alemanha. E ele vai vir e ele vai andar debaixo da sua cobertura espiritual aqui. Olha o costurar já aí de Deus acontecendo. Eu falei, tá bom, mas até aí eu não tinha pensado nada. Uhum. Ele veio, e aí me encontrei com ele, falei, aí, tudo bem e tal. Aí ele falou, eu sou da Alemanha. Eu falei, eu já estive lá. Aí ele falou assim, nós estamos aqui para ser preparados como pastores, vamos ser enviados para Hamburgo. Eu falei, já estive em Hamburgo. Aí ele falou, nós vamos ser enviados para lá, se algum dia você for lá, nós estamos lá. Na minha cabeça eu pensei, nunca mais. Faz o menor sentido. Beleza, vamos andando. E aí, mais um mês depois, ele chega para mim e fala assim, olha, eu conversei com o presbitério e eles falaram que quando eu for para Hamburgo, eu tenho que arrumar um emprego lá. Porque a igreja não tem condições de pagar salário, nós estamos no processo de abertura e vai demorar, o processo lá demora para crescer pessoas, para a igreja ser sustentável. Aí deu uma batidinha. Eu falei assim, nossa, tem coincidência demais nesse negócio para não ter propósito. Aí eu liguei para o pastor Wilson. A hora que eu liguei para ele, falei, pastor, a história é assim, 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 assim. Ele não sabia que eu tinha ido para a Alemanha. Fui para a Alemanha, ele falou assim, calma. Aí ele pensou, falou, é isso. Pode providenciar o processo e pode abrir a empresa com ele. Então ele hoje ainda é sócio, hoje é sócio da empresa. Né? O cara fala alemão, é pastor, casado com a brasileira e fala português como um brasileiro. E como é que é essa empresa lá? Porque parece que o senhor resolveu doar um X dessa empresa para ministérios da videira na Europa, é isso? Isso. Conta pra gente. A gente abriu a empresa lá, eu investi uma grana para abrir lá, porque é euro, né? Então, quando você pega real para transformar em euro, ele vira pouquinho. Uhum. Você pega uma bacia, ele dá dentro de um copo. E aí, nós investimos, sim, esforçamos bastante para abrir a empresa lá. A empresa foi aberta e depois de um ano, Deus falou algo comigo, eu doei a empresa para a vinha. Para as igrejas, para tudo que ela produzisse de fruto, ela 100%? 100%. Foi doada 100% para lá. E aí, eu esqueci. Beleza, foi doado, tá lá. Falei, tá aí, Tian, você agora tá trabalhando. É do mesmo segmento da empresa que o senhor tem aqui em São Paulo. Exatamente. Mas a empresa, ela não explodiu. Ela continuou, pagou o salário do pastor e beleza. E aí teve uma época, depois de uns 6 anos, o pastor falou assim, olha, nós queremos devolver a empresa para você. Eu falei, sério? Por quê? Ele falou, não, é porque Deus, esse negócio de ser pastor empreendedor, Deus deu para você, não, Deus não deu isso para nós. Ela ficou meio que... Ela ficou bancando... Estabilizada. Bancou o salário do pastor Jensen lá. Exatamente. Mas não dava lucro. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, então pega a empresa, tá aí, e se ela der alguma coisa, você dá uma oferta para a igreja. Eu falei, tá bom. É porque ela era então 100% da igreja, da vinha. Só que não dava lucro. Ela mantinha o pastor, que já era algo bom. Não era ruim. Mas aí, ao ele devolver a empresa, depois eu conversei com o Jan, e eu fiz uma sociedade com ele,
Nós dois ficamos com 50%, sendo 25% para cada e 50% para vir. E aí, no ano em que nós tomamos a empresa de volta, aí explodiu. Aí explodiu. Eu tinha desenvolvido uma nova tecnologia aqui para a área de ataque cibernético, né, para casos de ransomware, quando os hackers entram e criptografam as informações de um jeito que o cara não consegue sem resolver o problema sem pagar um resgate. E às vezes são resgates caríssimos. 100, 200, 300, 500 mil dólares. Negócio assim, horroroso. Depende do tamanho da empresa. Que é isso? E por que os caras conseguem entrar? Porque eles acham uma brecha no sistema de segurança da empresa. Eles entram e criptografam as informações e não se consegue usar absolutamente mais nada da informação que está lá. Aí o que eles fazem, eles pedem um resgate para devolver essa empresa na mão das pessoas ali. As informações. E aí o seu trabalho é entrar ali e tirar da mão desses caras. E aí, o que eles fazem? Como é que é? É só rastrear o pagamento. Pagamento em Bitcoin não é rastreável. Ele só recebe em criptomoedas. Então, o cara paga e eles mandam uma chave, um programa para fazer o processo de decriptografia. E aí, o que a tecnologia que nós, né, desenvolvemos? Nós descobrimos uma falha no processo de criptografia deles. Eles descobriram uma falha uma brecha na área de segurança da empresa que criptografa as informações. Nós, na época, quando a gente começou, a gente descobriu uma falha no processo de criptografia. E a gente conseguia reverter e quebrar o processo. Então, aí a empresa explodiu. Aí, eu me lembro de teve um único mês, um testemunho assim muito, muito forte, que a própria polícia alemã, ela indicava cliente pra gente. Que é isso? Porque a polícia não pode indicar ninguém. A história em que a polícia alemã passou a indicar a nossa empresa foi porque lá na Alemanha, é um país muito organizado, toda pessoa que é atacada por cyberataques, ela precisa informar a polícia. Então, o que aconteceu? Alguém que foi atacado foi procurar a solução, achou a gente. A gente falou, olha, nós resolvemos. Aí o cara foi informar a polícia. E a polícia falou assim, não tem ninguém que resolve não. Esses caras aí vão só te enrolar, ganhar seu dinheiro e não vai resolver nada. Aí o cara teve coragem de ligar pra gente e falar assim, ó, a polícia falou que vocês são um safado, que vocês vão só me enrolar e não vai resolver nada. Aí nós falamos pra ele, então manda um arquivo pra gente fazer um teste, manda uma máquina virtual pra gente fazer um teste. Aí a gente pegou a máquina virtual, pegamos dados que estavam lá dentro e mandamos pra ele. Aí ele foi e falou pra polícia, ó, os caras falaram que faz e faz, tá aqui os dados que eles recuperaram. Aí a polícia ligou pra gente. Aí começou a recomendar vocês para a empresa lá na Alemanha. Aí, porque a polícia não pode recomendar ninguém, porque isso é favorecimento de alguém e vai prejudicar a concorrência. Só que a gente não tinha concorrência. E ainda fora da Alemanha, né? Não fora da Alemanha, na Alemanha, porém, com uma sede no Brasil. Sim. Entendeu? Exatamente. E aí, quando isso aconteceu, a empresa explodiu. Aí nós nem chegamos a conseguir, assim, a agenda de realização de serviço, às vezes nem conseguia atender o cliente, porque demorava. Isso é a mão de Deus, né, pastor? É Deus. Isso é a mão de Deus. É Deus fazendo. Muito bom, pastor. Nós chegamos ao final do nosso bate-papo e eu gostaria até que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão acompanhando a gente. A gente percebe que, além de pastor, empreendedor, o senhor tem um pouco, né? O senhor tem a noção de José aí, né? Porque onde coloca a mão com fé, com direcionamento, as coisas acontecem. Sim. Né? Gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos amigos telespectadores aí do canal Vai Além. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, querido. Jesus, ele falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus está procurando homens e mulheres fiéis, leais a Ele, que andam alinhados com a igreja. Jesus deixou a igreja para poder abençoá-los. Quando você está alinhado com a igreja, você deixa de ser uma represa e passa a ser um rio. Você deixa de ser um reservatório e passa a ser um canal. Quando você passa a ser um canal, Deus vai sempre abençoar você para você abençoar outros. Então, quando você se torna um canal, você é o primeiro a receber de tudo aquilo que Deus sempre abençoar o seu povo, sua igreja, etc. Fantástico. A gente tinha aqui tempo para... Tempo não, a gente tinha história para mais uns 3 podcasts. Pastor, obrigado. Valeu. Muito bacana esse bate-papo e agradeço a você por ter estado com a gente aí. Espero que isso realmente tenha ajudado a você no seu dia a dia. Tenha fé em Deus, sabe? A gente falou muito sobre isso aqui, sobre direcionamento, sobre você ir dando passo, Deus vai colocando o chão, mas tudo debaixo da direção
de Deus. Eu agradeço muito a você pelo carinho. Desejo uma boa semana e, se Deus quiser, a semana que vem estaremos juntos com mais um bate-papo que não vai além. Fique com Deus, até lá. Tchau, Brasil. Falou, grande abraço.